primeira aula do ano. Primeira que eu dou, cara. Não entrei em sala de aula ainda. Ou seja, desde o último dia que eu parei de dar aula no passado, fiquei o verão todo sem fazer quase nada relativo a trabalho, né? Só brincando, curtindo, me divertindo. Teve a parte ruim também, o pai teve uma doença grave, tive que acompanhá-lo aí na recuperação. Talvez, tentando eu falar em pâncreas, meu pai teve um câncer do pâncreas, que é uma doença incurável, né? Porém, estamos batalhando para que ele viva mais alguns anos. E falo isso até para que vocês aproveitem o tempo que vocês têm com os amados de vocês, diariamente, sendo gentil, diariamente mostrando o quanto tu ama o teu pai e tua mãe, diariamente olhando no olho deles e falando, eu amo vocês. Quando tiver um filho, faça isso diariamente também, que a gente não sabe quanto tempo a gente vive. Essa vida é maravilhosa, mas é muito rápida. Eu ontem estava no lugar de vocês, hoje já estou com 30 anos, depois de amanhã posso estar morto, então o cara tem que viver a vida intensamente para que valha a pena. E como vocês, né, quase todos vocês me conhecem, e eu diria que alguns me conhecem bem, porque já estão há 2 anos batalhando com a gente aí, né, e então eu vou ser bem sucinto, né, na conversa de hoje, para que o pessoal que ainda não me conhece possa ter uma noção de como é que é a minha maneira de pensar, a minha maneira de trabalhar, para a gente já cair no exercício, já cair na aula, cara, porque vocês estão no último ano do ensino médio, um ano de suma importância para tu decidir se a tua vida vai ser mais fácil ou mais difícil no futuro. E o nosso terceirão, ele só tem 4 aulas em sala de aula durante a manhã e uma aula à tarde. Essa aula à tarde, ela é obrigatória, lógico. E nessa aula é que eu resolvo mais exercícios, tiro mais dúvidas e uso as aulas da manhã mais para passar o conteúdo e fazer exemplos, né? Claro que sempre dá tempo de fazer uma primeira, 2, até 3 exercíciozinhos antes de vir para a aula da tarde para tirar dúvida. Mas, né, é fundamental até que vocês já se programem, né? Qual é o dia? Vocês já sabem qual é o dia da aula à tarde? Daqui a pouco eu já vou passar para vocês e já tem que verificar, ó, esse dia eu tenho que estar no colégio nesse dia. Porque é o dia que tu vai chegar, professor, faz aquela, professor, essa aqui eu não consegui resolver, essa aqui eu também não consegui. Outra notícia boa é que talvez esse ano eu consiga dar as melhores aulas da minha vida. Primeiro porque a gente vem melhorando ao longo dos anos, né? A gente vem melhorando, a gente vem gravando já 2 anos as aulas, aí o cara assiste a aula, putz, a aula foi um lixo, tem que melhorar essa aula. E eu agora vou ser aluno de Física da Federal, cara. Eu fiz vestibular no final do ano, passei em primeiro lugar em Física, até porque se não fosse em primeiro seria um absurdo, né? Dou aula disso há 10 anos. E aí estou muito empolgado, tenho certeza que estudando, né, isso eu vou poder usar os conhecimentos que eu vou adquirir lá para melhorar ainda mais a minha aula, tenho certeza disso. E vocês têm que botar na cabeça de vocês, né, cara? É aquela coisa, não tem jeito, não estudou, vida ruim, difícil, complicada, dá para sobreviver sem estudo, dá sim, mas é uma vida muito complicada e estudou. A vida é um tesão, desculpa, a vida é muito legal. Se bem que tesão, né, eu acho que é uma coisa que fala da excitação da alma, né, não só a excitação sexual. Então eu acho que não é uma palavra tão forte, eu tenho que me controlar nas palavras. Às vezes eu, né, me empolgo demais com umas palavras um pouco chulas, eu tenho que me controlar nas palavras, é verdade. Então, como eu estava falando para vocês, eu estou muito empolgado mesmo, né? Quase não sou muito empolgado, né? Então eu estou louco para sentar na sala de aula, poder assistir as minhas aulinhas, poder questionar os meus professores também e melhorar assim as aulas que eu dou para vocês. Vai mudar um pouquinho a maneira da aula aí para a internet, tá? Eu quero lá no YouTube, eu vou criar, vou criar lá então um link que vai ser o teu terceiro ano. Física, né, CSC, né, vai ter lá CSC de Colégio Santa Catarina para tu achar. E todos os vídeos gravados nessa turma, então, vão para esse playlist, certo? Como? Uma lista de reprodução. Uma lista de reprodução. Vou criar a partir de hoje, essa primeira aulinha já vai para uma lista de reprodução que tem o nome da turma de vocês, certo? Além disso, ano passado, quando eu filmava as minhas aulas, eu tinha a preocupação do aluno tentar achar e colocava de um jeito que na minha cabeça o aluno ia se organizar fácil. Mas o povo reclamou. O povo falou o seguinte, não quero aula desse jeito, eu quero aula da seguinte maneira. O nome da aula, certo? E do lado do nome da aula, qual é o número daquela aula. Então, por exemplo, cinemática, aula 1, certo? Ou até conceitos básicos, que é o nome dessa aula de hoje, de cinemática, conceitos básicos. Cinemática, e aí aqui eu boto aula 1. Aí depois na continuação, conceitos básicos de cinemática, aula 2. Porque é assim que o povo do YouTube, ou seja, nós todos, usamos as aulas.
né, eu não imaginava que as pessoas do YouTube procurassem as aulas pelo nome da aula, e sim pelo, né, joga lá na procura, né, cinemática, e aí aparecem as aulas daquela... Mas o pessoal prefere dessa maneira, e eu, como sou uma pessoa flexível, vou adotar o que o povo me pediu. Então é assim que essa aula vai se chamar lá, né, hoje à noite ela já vai estar lá, Conceitos Básicos de Cinemática, aula 1. E outra coisa que esses anos de sala de aula me mostraram é que a única maneira de tu ser competitivo em física e matemática é fazendo exercício. Não tem jeito. Não tem jeito. Tu pode ter a aula mais ninja do mundo. A aula, tá, que aula incrível. Se logo depois, e logo depois mesmo, no máximo 48 horas após aquela aula, tu não começa a fazer exercício, ela some, ela evapora. E isso para todo ser humano normal. Poucos seres humanos que têm um problema no cérebro, não sei se é para dizer que é problema, mas talvez uma vantagem no cérebro, que não esquecem. Esses seres humanos que não esquecem, eles podem assistir a aula um dia e 20 anos depois fazer exercício, que ele vai lembrar da aula. Porque ele tem essa propriedade de não esquecer. Nós, acredito que nós todos sejamos normais, que esquecemos as coisas, temos que praticar logo em seguida. E nesse terceirão, até porque muitos de vocês, eu tenho certeza, tiveram uma base bem razoável nos anos anteriores, eu vou tentar ser o mais agilizado possível. Vou querer que cada aula a gente faça exercício junto já no mesmo dia. Então hoje, no final dessa aula, eu já quero poder estar fazendo exercício sobre isso. Vocês aí ainda. E aí eu já vou nas carteiras, como sempre, tirando dúvida pontualmente de cada um. E se a gente fizer isso, de hoje até o último dia de aula, meus queridos, não tenham dúvida que vocês poderão enfrentar qualquer concurso vestibular, seja aqui, seja em outro lugar, porque a física é a mesma em todo lugar. E se tu praticar de verdade, que nem um brasileiro guerreiro e vencedor que tu será e tenho certeza que tu vai tirar de letra, certo? E prova disso, que eu tenho essa capacidade, é que eu fiz o vestibular. Primeirão, tá? Em física, né, galera? Eu vou saber disso, que foi em física que eu tirei primeiro. Se bem para quem, né, fazia 10 anos que não estudava geografia, história, eu fiz tudo na raça, tudo no bom senso. Fui super bem, fiz 76 pontos, só não passava a medicina. Estou até pensando em fazer medicina ano que vem. Quer dizer, eu vou fazer medicina ano que vem, não para cursar, né? Mas só para poder me exibir depois que eu passei medicina. Mas eu estou até pensando em estudar um pouquinho de história e geografia também para não ir tão mal. E fazer um concurso desse é um barato de desafiar, né? Um concurso muito inteligente esse da UFSC, sabe? As questões são bem boladas, eu gostei, me diverti bastante. Além disso, voltando à parte triste da doença do meu pai, né? Do dia pra noite o cara ficou amarelo, tal, meu Deus, o que é? Examina aqui, examina lá, de repente, num dia ele veio aqui no Celso Ramos, fizeram todos os exames, câncer no pâncreas, vai ter que operar, vai ficar entre a vida e a morte, blá blá blá. E a gente ia fazer aqui a operação, né? Só que aí o dono da empresa onde meu pai trabalha queria o melhor cara do Brasil, ele foi pesquisar quem era o melhor cara no Brasil para fazer a operação em pâncreas. Dr. Calejas, abençoado Dr. Calejas. Achamos o cara e ele foi para Campinas operar. Só para ter uma ideia do que é importante tu começar a guardar dinheiro hoje, essas operações, esse primeiro processo, né, para viver mais que meu pai acabou de sofrer, custou 100 mil reais. Tá? A operação custou 60 mil e tem que pagar adiantado, senão não opera. Ele tem plano de saúde, mas o mais foda do Brasil não opera com plano de saúde. Tá entendendo o que eu estou te dizendo? Estou te dizendo que se tu precisar algum dia sobreviver, certo? E não ficar na mão de repente de quem não é o melhor e poder morrer, no caso dele seria a morte, provavelmente, que é uma operação muito delicada, tu tem que ter bala na agulha, muita bala na agulha. E por isso que nós estamos aqui, para estudar e poder nos preparar para o pior. Não, vou guardar dinheiro porque alguém vai adoecer. Não estou dizendo isso, cara. Estou te dizendo que eventualmente até isso tu precisa, bicho. Complicado, né? Bem complicado, certo? E que sirva de lição para nós, né? Porque eu também nunca tive essa... eu pensava fazer um plano de saúde, fazer uma poupancinha e tal, para, né, uma emergência. Mas não é uma poupancinha, cara. Uma bela de uma poupança, cara. Que viagem, né? Agora chega! Agora vai! Já! Conceitos básicos, aula 1. Essa parte vai entrar, certo? Mas não vai ser a aula 1, vai ser a introdução.